e a aula de hoje é Estatística, representação gráfica da distribuição de frequências. Bom pessoal, então nós vamos ver os diversos gráficos que são nos apresentados aqui, ok? Então nós temos o primeiro, que é o gráfico de barras, tá? Que é representado graficamente por retângulos horizontais ou verticais, todos de mesma largura e comprimentos proporcionais às frequências. Também é chamado de gráfico de colunas, tá? Então aqui é um exemplo de um gráfico, tá? Que bebida você prefere? Então, por exemplo, aqui, ó, sucos. 35 pessoas preferem sucos. Refrigerante, 31. Água mineral, 7. Cerveja, 5. Chá, 4 e vinho, 3. Então, o gráfico de barras ou gráfico de colunas são representados por retângulos, tá? Então é bem simples esse gráfico. Bom, nós temos também então o gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza. Não se fala gráfico de pizza, mas a gente tem por costume, por parecer uma pizza, mas o correto é gráfico de setores. É um círculo dividido em partes ou setores, cujas medidas são proporcionais às frequências relativas. Então aqui normalmente a gente fala da porcentagem, tá? Diferente lá de barras, normalmente é utilizado a frequência absoluta. Aqui a gente utiliza a frequência relativa, tá? Claro que dá para utilizar tranquilamente a porcentagem lá como a absoluta aqui, mas o normal é que aquele gráfico fique para absoluto, essa aqui fique para as relativas, ok? Então aqui é um exemplo, ó, qual sua preferência em fast food? Nós temos hambúrguer, 40%, pizza, 20%, sushi, 15%, pastel, 15% e x, 10%, ok? Então, gráfico de setores representado por um círculo dividido em setores, certo? E como a gente está falando aqui em porcentagem, ela nunca pode ser diferente de 100% a soma dos valores aqui dentro, tá? Então, ó, 15 com 15 dá 30, com 20, 50, 90, 100%. Sempre tem que fechar 100%, ok? Vamos ver a próxima. Bom, então nosso próximo gráfico é o gráfico poligonal ou de linha, representado por traços ligando pontos do gráfico, identificando tendências de aumento ou diminuição de valores numéricos. Então aqui nós temos um exemplo, tá, que é o lucro da empresa A durante o ano de 2019. Em milhões, aqui, reais em milhões, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. E aqui nós temos o mês. Então janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. Então pode ver, ó, em janeiro nós tivemos uma venda de 40 milhões. Em fevereiro, 60. Então ó, a tendência aumentar, ele aumentou. Em março e abril ela decaiu, maio também, se manteve, desceu em julho, depois começou a subir, ó, em julho para agosto, até outubro, se manteve em novembro, até que dezembro ele subiu. Então isso aqui é um gráfico poligonal ou de linha, porque aparecem linhas interligando os dados, os pontos que surgem dentro da análise dos dados, ok? Então agora vamos ver alguns exercícios que são trabalhados com a parte gráfica. Bom pessoal, então aqui em análise e interpretação de gráficos, nós vamos trabalhar exercícios que envolvam a parte gráfica de problemas, entender como resolvê-los, ok? Então vamos dar uma olhada nesse primeiro exercício. Observe o gráfico sobre abate de animais. Então eu tenho a espécie e a porcentagem. Eu tenho suínos, foram 48% de animais abatidos, dos animais abatidos, aves 36% e bovinos 16% dos animais abatidos. Supondo que a produção de carne bovina foi obtida de 20 mil animais, qual a quantidade de aves abatidas? Então aqui nós temos a primeira relação em que 16% são os 20 mil bovinos
abatidos. Eu quero descobrir quem? As aves. As aves são 36%. E isso vai ser x. Agora basta multiplicar cruzado e eu vou achar o número de aves que foram abatidas. Então, 16 vezes x, 16x, que é igual a 36 vezes 20 mil. Isso vai nos dar 720 mil. Agora basta passar o 16 dividindo. Isso vai nos dar 45 mil aves abatidas. Claro que dá para fazer de outro modo. Vocês podem, em vez de calcular pelos 36%, calcular o total de animais abatidos, 100%. E aí, com o valor que tu achar aqui, tu vai poder calcular o número de aves ou o número de suínos que foram abatidos. Certo, pessoal? Vamos para o próximo exercício. Bom, então, questão 2. Foi feita uma pesquisa com os 1.200 alunos de uma escola sobre as atividades esportivas que gostariam de praticar. O resultado foi o seguinte: vôlei 600, basquete 180 alunos, futebol 120, natação 60, outras atividades 240. Ok? E eu quero montar um gráfico de setores, certo? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir o total de alunos que eu tenho aqui, ou seja, achar o total do FI. Como o problema já nos diz, são 1.200 alunos. Se o problema não falar, basta tu então somar os valores que nós temos ali. Bom, uma coisa que eu tenho que saber então aqui, como a gente está falando em um círculo, nós temos que saber que uma volta ela tem 360 graus, tá? É a primeira coisa que a gente tem que saber. E com essa base, a gente vai achar os ângulos que vão formar cada parte do setor. Então, olha só. Eu sei, então, que uma volta completa é 360 graus e representa o meu todo, que é 1.200. Então, eu vou ter aqui que 1.200 alunos está relacionado a 360 graus. Mas eu quero saber, 600 alunos, quantos graus vai ter o meu setor? Então, x. Multiplicando o cruzado aqui, nós vamos ter 1.200x igual a... Eu não vou fazer a multiplicação aqui para poder dividir mais facilmente aqui a conta, senão ela vai ficar muito grande, tá? Então, ó, eu posso cortar os zeros aqui, tá? E eu posso pegar o 12 e o 360 e simplificar, ou o 6 e o 12, tanto faz, tá? Eu vou pegar o 12 e o 360. Isso aqui vai me dar 30 graus. Então eu vou fazer 6 vezes 30, que nos dá 180 graus. Então aqui eu já tenho o primeiro valor referente ao vôlei. Então eu vou considerar aqui o meu centro, e eu estou partindo daqui. Como ele é 180, ele é a metade do meu círculo. Aqui eu tenho 50%, porque é exatamente a metade. Eu não vou precisar fazer o cálculo, mas se tu queira fazer sobre isso aqui, né? Aqui é o vôlei, vamos colocar aqui. Tu pode fazer 600 dividido por 1.200 vezes 100. E isso nos dá 50%. Aí eu consegui achar então o do vôlei. Agora o seguinte, eu vou fazer o do basquete, tá? Então vamos apagar isso aqui para ter espaço para calcular o do basquete. Usando então a mesma ideia, que 1.200 alunos é os 360 graus, são os 360 graus. Basquete são 180 alunos,
que é o nosso x. Multiplica cruzado. Então eu vou ter 1.200x igual a 180 vezes 360. Passo 1.200 dividindo. Eu posso cortar os zeros e posso simplificar aqui. 12 dividido por 36 dá 3. Então eu vou ter 18 vezes o 3. Vai nos dar 54 graus. Então, com o transferidor, eu já fiz aqui o de 180 graus. Eu vou girar ele para poder achar o 54. Aqui está o meu 50, mais um pouquinho, 4 está aqui. Aí basta traçar a reta sobre o ponto. E aí aqui nós temos 54 graus, mas eu coloco naquele setor a porcentagem. Como é que a gente faz? 180 dividido por 1.200 vezes 100. E isso vai nos dar 15%. Então aqui 15%, que é o basquete. Agora a gente passa para o futebol, descobrir qual é o ângulo desse setor em relação ao futebol. Então, novamente, 1.200 está para 360 graus, 120 está para x. Multiplica cruzado, 1.200x igual a 120 vezes 360. Passa dividindo 120, o 1.200, melhor dizendo. Posso cortar os zeros, 12 e o 12 se anulam, vai sobrar 36 graus. Então a gente pega lá o transferidor, base na nova linha, e vamos ver onde é que está o 36. 36 está mais ou menos aqui. Certo? Que é referente ao futebol. Agora eu tenho que ver qual é a porcentagem que representa. Então o que a gente faz? 120 dividido por 1.200 vezes 100. Isso vai nos dar 10%. Então nós temos 10% aqui no futebol. Ok? Então já foi vôlei, já foi basquete e foi futebol. Falta natação e outras. Então vamos lá. Então seguimos, né? 1.200, 360 graus, 60 vai ser x. Isso nos dá 1.200x igual a 60 vezes 360. Passa os 1.200 dividindo. Eu posso cortar os zeros. 36 e 12 dá para dividir. Sobra 3. Então isso aqui vai nos dar 18 graus. Então vamos lá, marcar 18 graus. Pode ver que eu vou sempre mudando, ó, de acordo com a linha. Ele vai sempre na linha que a gente está trabalhando em relação ao meio, tá? Então sempre isso. 18 graus, tá mais ou menos aqui. A gente traça a linha. Aqui é natação. E agora vamos descobrir a porcentagem da natação. Então é 60
dividido por 1.200 vezes 100. Isso vai nos dar 5%. Agora a gente vai ter que fechar com o último que falta, que são outras atividades. Se a nossa conta estiver certa, nós temos aqui 20, 30, com 50, 80%. Aqui terá que ser 20% para fechar o 100, que são as outras atividades. Ok? Vamos confirmar então se é realmente 20%. Então, 1.200, 360 graus, 240 alunos, x. Então nós vamos ter aqui 1.200x igual a 240 vezes 360. Passa dividindo. Aqui eu posso simplificar, isso aqui vai nos dar 72 graus. Vamos verificar se fechou os 72, fechou aproximadamente 72. Calculando então se é os 20%, né? Nós vamos ter 240 dividido por 1.200 vezes 100. E isso realmente dá os 20%. Tá? Então essa é a ideia que a gente faz para resolver esse tipo de problema, tá? Onde a gente tem que montar o gráfico de setores. Certo, pessoal? Então essa foi a aula de hoje. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, basta comentar aí no vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima.